Então, a primeira coisa, nossa conclusão, né? A primeira coisa, que a igreja não é. A igreja não é necessariamente a comunidade dos que foram agraciados com os milagres de Jesus. E o que a igreja é? Então, a nossa primeira resposta é que a igreja não é necessariamente o ajuntamento daqueles que receberam milagres de Jesus. A segunda resposta é positiva. A igreja é depositária da revelação do Deus Filho, como Deus conosco, logo é a comunidade dos que é exemplo de Jesus, dos discípulos, receberam a revelação de que Jesus de Nazaré é uma das pessoas do Deus eterno. A outra realidade que nós temos sobre a igreja é que a igreja é a noiva de Cristo. Então, logo é a reunião dos adoradores de Cristo. E é uma igreja, portanto, que é casa de Deus, que é o lugar do descanso de Deus. E o nosso papel é observar Cristo para imitá-lo, para a gente poder ser a habitação de Deus no Espírito e ser a reunião das pessoas que estão sendo transformadas pelo Espírito Santo em gente parecida com Jesus. Então, à medida que a gente vai aprendendo essa ideia, a igreja é o exército de Cristo, o braço ministerial de Cristo, por meio de quem ele ataca o inferno e destrói as obras do diabo. Então, é o instrumento através do qual Jesus salva e faz o bem. Se a gente guardar todas essas visões, né, que a igreja é o homem coletivo, a igreja é a manifestação da Trindade, a igreja é um equilíbrio entre o carisma, o instituto e a informalidade. Eu acho que ainda dá para a gente salvar a vida comunitária na igreja brasileira. Se a gente guardar isso. E a gente tem de lembrar que quando nós estamos falando da igreja, nós estamos falando da nossa igreja local. E aí a pergunta que nós temos de fazer sempre é o que é que nós podemos fazer para que a nossa igreja local possa ser essa casa de Deus, possa ser esse lugar de adoração, possa ser esse homem coletivo, possa ser essa porta-voz de uma revelação acerca de Cristo. Tudo que está escrito na Bíblia sobre a igreja é na sua grande maioria, para a igreja local. Não é para a igreja universal, no sentido da igreja que está no mundo todo, não é para o grande corpo de Cristo, é para o corpo de Cristo que se manifesta na localidade. E isso é a participação de cada um de nós, é a vida de cada um de nós, é a disposição de cada um de nós. E é essa profunda compreensão de que a igreja é a soma de gente como eu. E que eu não posso recusar, eu não posso atacar aqueles a ninguém, porque de fato eu estou ocupado em fazer a minha parte. E eu estou acreditando que enquanto eu estou fazendo a minha parte, o Espírito Santo está fazendo uma obra na vida dos outros para que eles também se conscientizem que têm de fazer a parte deles. Porque a igreja é uma comunidade. E uma comunidade, ela é sinérgica. Ou seja, ela é o fruto da
da combinação, do encontro de todas as pessoas. Não sou eu isoladamente, é óbvio, mas também sou eu. Fazendo a minha parte, confiando na graça, acreditando que é possível viver pensando nas coisas lá de cima, que é possível andar como um ressurreto, que é possível mortificar o meu membro, que é possível estar em Cristo, que é possível trocar o antigo comportamento pelo novo comportamento, que é possível abandonar tudo aquilo pela misericórdia, pela bondade, pela humildade, pela mansidão e pela longanimidade. Sou eu que tenho que decidir todas essas coisas. E aí, eu acho que que o Espírito Santo mais está procurando hoje é parceiros. Gente que se disponha a fazer a parte dele para criar um ambiente que o Espírito Santo precisa para trabalhar. Mas para isso a gente tem de acreditar que a igreja é um projeto que vale a pena. É um projeto de Deus. É um projeto de restauração da humanidade. Assim como em Jesus Cristo a gente vê Deus como é e o ser humano como deveria ser, na igreja a gente deveria ver a Trindade como é e a sociedade humana como deveria ser. Esse é o objetivo da igreja. Agora, como é a igreja, depende de mim. E a gente não constrói nada, se a gente estabelecer como condição para o nosso comportamento o comportamento do irmão. Não, se o meu irmão não vai fazer, por que eu tenho de fazer? Pronto, o Espírito Santo ficou sem parceiro. Ficou sem cooperador. Então, eu queria abrir para as perguntas. Pode fazer um de cada vez, por favor, tá? Se todo mundo falar assim ao mesmo tempo, eu não consigo entender. Pois não, meu irmão. Eu tive a impressão que quando você falou da velha sociedade, né? E você quis diferenciar entre a velha sociedade e a velha natureza. Eu não consigo perceber a sutileza dessa... Eu tive a impressão que tem uma diferença aí. Mas eu não percebi. Tá. Vamos ver se eu consigo trabalhar isso, porque é bem provável que tenha a ver com a forma como eu trabalhei o texto, o tema. Mas, deixa eu ver. A velha natureza, ela é eminentemente maligna. Quer dizer, quando a gente rompeu com o Senhor, a gente optou pela maldade. Então a velha natureza é assim, é a marca da gente estar, é o que demonstra de modo cabal que nós estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. A velha sociedade é a sociedade que nós construímos a partir do que nós éramos como velha natureza. E aí, é uma sociedade marcada pelas características da velha natureza. Agora, o que acontece muitas vezes é que a gente encontra Jesus e Jesus começa esse trabalho de salvação, faz a regeneração e começa o trabalho de transformação. E aí a gente não percebe que nós estamos
numa nova realidade, e a gente tem de reaprender a ser gente e reaprender a ser sociedade. Quer dizer, a gente tem de ser gente diferente e tem de ser sociedade diferente. E por isso, a primeira coisa que nós temos de fazer nesse reaprendizado é abrir mão de tudo o que é renegar tudo o que nós éramos do ponto de vista da malignidade e tudo o que nós vivíamos na sociedade, a forma como vivíamos e interagimos com a sociedade, porque agora nós não pertencemos mais àquela sociedade e nós pertencemos a uma outra. Então, a gente está rompendo com a velha natureza porque nós estamos aderindo a Jesus Cristo, estamos nos convertendo a Cristo Jesus. E, ao mesmo tempo, nós estamos rompendo com a forma da velha sociedade se comportar. Por quê? Porque quando eu nasci de novo, eu fui transportado do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. Mas eu continuo morando na mesma cidade, continuo trabalhando na mesma empresa, estudando na mesma escola, me relacionando com as mesmas pessoas no trabalho, nas atividades extracurriculares, nas atividades empresariais, etc, etc. Então agora eu mudei, mas elas não mudaram. E elas continuam sendo um círculo que eu frequento por força do meu trabalho, por força da minha profissão, do meu estudo, e também porque é lá que eu vou evangelizar, né? Se eu abandonar o pessoal, quem é que eu vou evangelizar? Só que aí a pergunta é como eu devo me portar agora nessa sociedade? Que continua lá e eu continuo indo lá todo dia. Como é que eu me porto? Eles continuam com as mesmas práticas, porque faz parte da sociedade que eu também participava. E agora, como é que eu faço? Então é isso que eu estou tentando dizer quando falo dessa ruptura, que é diferente da questão da nova natureza apenas e da velha natureza. É porque eu continuo na sociedade, a sociedade está lá, a sociedade não mudou. É verdade que agora eu estou me relacionando com outras pessoas e nós estamos construindo um outro tipo de sociedade, mas eu continuo indo lá. É lá que eu trabalho, é lá que eu estudo, é lá que eu me envolvo com a política partidária, com ação social, com movimentos de justiça, etc. É tudo lá. E aí agora eu tenho de decidir como é que eu vou me portar lá, agora que eu não sou mais dessa sociedade. E também eu tenho de me policiar para não trazer nada de lá para cá. Porque eu posso ser tentado a trazer as coisas de lá. E às vezes são coisas sutis. Por exemplo, um irmão estava sendo cotado para presidir um desses conselhos da presidência da República. Só que ele não sabia disso. Ele não sabia que o nome dele estava sendo cotado para ser o presidente. Aí alguém ligou para ele e disse para ele assim: olha, você sabia que o seu nome está sendo cotado para ser o presidente do conselho? Ele disse: não sabia, não, então, não sabia. Pois é, está sendo, você é um dos nomes fortes para ser o presidente. Ah, tá bom. E você vai na próxima plenária? Aí o irmão disse: não vou não. Eu tenho um outro compromisso que eu já assumi e tal. E aí essa pessoa que também era cristã disse para ele: ah, rapaz, é importante você aparecer na plenária, porque seu nome está sendo cotado, então é bom você estar lá, aparecer, o pessoal ver você, etc, etc, etc. Aí o irmão respondeu, falou: olha, irmão, o nome está sendo cotado para a presidência
E eu não sabia. Então, se alguém está tendo interesse nisso, e se isso é a vontade de Deus, ele tocou corações para isso. Agora o que você está sugerindo é que, já que o nome está sendo cotado, então entra no esquema deles. Mas o nome foi cotado sem que eu entrasse no esquema deles, disse o irmão. Por que agora eu tenho de entrar? É o problema que nós temos sempre. A gente começa com Jesus e depois vai mudando para os nossos esquemas. E a gente faz isso na vida particular mesmo. Se eu fizer assim, tal pessoa vai reagir assado. Se eu fizer daquele jeito, ela vai fazer o que eu quero e eu não preciso dizer tudo que está por detrás. Isso tudo é velha natureza. Isso tudo é velha natureza. É porque a gente sempre que pensa, por exemplo, a gente pensa que quando a Bíblia está falando longe de vós a prostituição, ela está falando só daquela ação, daquele comportamento que todos nós já classificamos como tal. Mas a Bíblia também, ao falar isso, está falando da gente que abre mão de valores para levar alguma vantagem ou para não ser prejudicado. A Bíblia está dizendo, cuidado para não se vender. Cuidado para não trocar os seus valores por um prato de lentilha. Cuidado, cuidado, cuidado. Abre mão disso, não participa disso. Por isso que eu falo, é sutil, mas essa diferença existe. Porque é a diferença entre o que agora eu estou deixando de ser e como é que eu vou me comportar no lugar onde eu tenho de estar e que ainda é do jeito que eu deixei quando me converti. Essa é uma batalha. Não sei se eu consegui responder a irmã. Pastor, o senhor disse que a revelação de Cristo vem de Deus, né? Eu entendi que é uma revelação, vamos dizer, individual, mesmo porque a gente vê que algumas pessoas entendem e outras não. E seria a compreensão do nascimento, do sacrifício e da ressurreição de Cristo. Essa revelação é porque você busca, é porque de repente você acordou e falou, eureka, descobri, ou porque historicamente você ouviu, ou algumas pessoas nunca vão entender isso? Quer dizer, não estou dizendo que eu entendi, né, mas... Não, Porque é uma revelação muito profunda, né? Por mais que a gente... Não é uma coisa que a gente busca, não. É uma coisa que a gente recebe. E é individual mesmo. E não... E é claro que tem a ver... A gente ouviu isso. A gente ouviu até na história já. Isso já é um dado histórico, né? Jesus Cristo, a fé cristã acredita que Jesus Cristo morreu, blá, 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 blá. Mas quando isso se torna convicção, não é uma coisa que a gente recebe. Não é uma coisa que a gente buscou. Eu estou buscando ter essa convicção. Não tem jeito. Ou a gente tem ou a gente não tem. Agora, se a gente não tem, não quer dizer que a gente não vá ter. Só que ainda não tem. Então, isso é uma coisa que a gente recebe. Quando a gente tem. Eu tenho convicção, Jesus Cristo é o meu Salvador, o meu Senhor, Ele morreu na cruz por mim, Ele é o Senhor da minha vida. Se Ele não tivesse morrido, Deus não podia me perdoar. Deus só me perdoa por causa do sacrifício dEle, e eu sei que eu estou com Ele, Ele está comigo, e isso é absolutamente pessoal. Primeiro vem a revelação e depois a fé. Elas vêm juntos, porque a fé é a convicção que Deus põe no seu coração. Fé é essa convicção. E ela é necessariamente uma revelação. É o que diz lá em Hebreus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, é uma certeza que Deus coloca no coração da gente, uma convicção que Deus coloca no coração da gente. Está lá, nasceu, eu não sei como nasceu, mas ela nasceu, está lá. Então é pessoal e é recebida. E se não é revelado? Para as pessoas que não é revelado? Não é revelado porque o Senhor ainda não a chamou.
que não conhecem o Senhor, eles de alguma forma teriam que ouvir para poder ser revelado. Sim, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, ela à medida que a pessoa, a palavra de Deus está sendo comunicada a ela, é nesse processo que a fé vem. Mas a fé é sempre um presente de Deus. A palavra tem de estar sendo falada, mas aquele momento da convicção é entre a pessoa e Deus. Então é possível estar na igreja sem ter essa convicção? É possível. Porque a fé cristã tem todas essas nuances que nós falamos, mas o ajuntamento cristão é um fenômeno sociológico. 10 pessoas, 20 pessoas, 1000 pessoas, 50 pessoas reunidas é um fenômeno sociológico. E pessoas podem chegar e gostar do que tá acontecendo lá e se sentir bem. E muitas vezes a pessoa se sente bem mesmo, porque é pelo mesmo motivo que Saul se sentia bem quando Davi tocava harpa, mas nunca ganhou a convicção. E o problema é por isso que eu digo que tem que ter aquele equilíbrio entre a instituição, o carisma e a informalidade, o carisma do Espírito Santo e a informalidade de Jesus nessa submissão radical ao Espírito Santo, porque pode acontecer da pessoa até crescer dentro da instituição, mas nunca teve a revelação. Pode fazer teologia, se tornar doutor. Confessar Jesus sem ter essa convicção. Não, confessar, não. Porque confessar Jesus é justamente declarar essa convicção. Agora, repetir as confissões que houve sobre Jesus é possível, que são coisas diferentes. Porque confessar é visceral, é assim, é de dentro para fora. Eu creio em Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Eu creio no sacrifício dele. Ele morreu no meu lugar e eu aceitei o sacrifício dele. Entendo que sem o sacrifício dele eu não teria nenhuma chance e mais, não podia nem reclamar. Então, confessar é visceral. Agora, repetir confissões pode. Só que essas coisas se demonstram na vida, né? Essas coisas se demonstram na vida. É o que... Essa crise, por exemplo, é a crise que houve no século III, quando o imperador, século III, por volta do ano 250, a igreja já era muito forte, muito grande, e o imperador voltou a instituir o culto ao imperador. E muitos cristãos, bispos cristãos, os presbíteros, levaram as suas igrejas a ir prestar o culto ao imperador. Teve regiões de Roma que eles tiveram de pedir para os cristãos pararem de vir, porque não tinha cinza suficiente, não tinha coisa suficiente, porque os bispos diziam, não, é só pro forma, é só para a gente não ser perseguido e tal e tal. Em compensação, teve outros presbíteros e bispos que disseram de jeito nenhum, nenhum cristão se curva a ninguém nem a nada a não ser diante de Jesus Cristo. E esses foram perseguidos, foram torturados, foram mortos, porque eles não cederam. Bom, um deles, por exemplo, é o grande Orígenes, que é um dos grandes mestres da igreja, que era de Antioquia, no norte. Antioquia era Alexandria, no norte do Egito. E aí, bom, acabou a perseguição, o imperador mudou,
acabou a perseguição, acabou o culto ao imperador, voltou tudo à tranquilidade, à normalidade. E aí muitos desses que ofereceram culto ao imperador quiseram voltar. E foi uma grande crise dentro da igreja, porque aqueles que foram torturados, aqueles que foram esmagados, disseram: de jeito nenhum, mas não volta, mas nem que a vaca tussa, não vem mesmo. Onde é que vocês estavam quando a gente estava sendo torturado? Mas aí outros que também tinham sido torturados diziam: não, mas nós temos de perdoar, porque eles estão pedindo perdão. E esse é um problema graúdo. Por quê? Porque na prática, quando aquelas pessoas precisaram confessar Jesus Cristo, elas não confessaram. Depois elas pediram perdão. E a igreja acabou perdoando. A igreja em geral acabou perdoando. Mas ficou sempre aquele ponto de interrogação. Eles se arrependeram mesmo? Ou eles estão apenas com remorso e aproveitando a oportunidade? Por quê? Porque na hora que eles tiveram de confessar Jesus Cristo, não confessaram. Então, a confissão, essa convicção, ela aparece na vida. E aparece lá no embate diário da vida. Quando eu não nego que sou cristão, sabendo que isso vai me expor ao ridículo. Por exemplo. É complicado mesmo. Então, a revelação, ela produz fé para a salvação. Vem junto, é uma coisa só. É uma coisa só. É um trem só. Pastor Ari, eu creio que Deus vai. Que Deus vai? Fazer isso. O propósito de Deus não é cristão. Nunca foi isso. Isso não são homens. Eu também creio. Glória a Deus. Mas no histórico da igreja já houve onde o Senhor já atingiu esse objetivo Dos avivamentos. Aí, Nos avivamentos. Quando há avivamento mesmo, isso acontece. De repente, há uma inundação de amor na igreja e as pessoas começam a se perdoar e elas começam a se ajudar. E nos avivamentos isso acontece. Qual foi a pergunta, Fernando? Que se esse homem coletivo aparece na história, em algum momento da história da igreja. E aí eu estou dizendo, nos avivamentos acontece. A primeira igreja teve muito disso e nos avivamentos acontece. Agora, volto a dizer, é de igreja local para igreja local. O senhor poderia explicar que há pessoas mais novas, ou até mais velhas, não são avivadas? Avivamento é quando a igreja reconhece que está andando fora do caminho do Senhor, se arrepende disso e renova a sua submissão e fidelidade a Deus. E é uma obra do Espírito Santo. Isso faz com que a vida seja arranjada, né? Quer dizer, tem arrependimento, as pessoas se perdoam mutuamente e aí as pessoas começam a andar de novo segundo a vocação cristã e aí, quando há avivamento, geralmente há colheita também. Colheita é a evangelização e a conversão de muita gente. Ali, indo na contramão do que você está falando agora, você acredita que pessoas que se afastem da igreja, mas como a igreja física, a instituição, né, ou uma denominação, elas não sejam crentes? Não penso assim não. Porque esse negócio ficou tão complicado que não dá mais para dizer nada disso, porque o problema é que o excesso de instituição acabou matando o carisma e a informalidade cristã. E aí a pessoa não consegue mais conviver com aquilo, e na maioria das vezes a pessoa não sabe tudo isso que nós conversamos hoje, e ela só sabe o seguinte: esse negócio aí não está parecendo mais cristão não. E sai. E aí
E aí sai e nem sempre sabe para onde ir, sai para o quê? Só não quer ficar no meio daquele negócio lá. Então não tenho, eu não faço essa ligação não. Às vezes o camarada, em muitos casos que eu tenho visto saída de instituições que se deixaram carcomer por tudo isso, a pessoa saiu justamente porque é crente. Justamente porque é crente, porque disse, com isso aqui não dá para viver não, isso aqui não tem nada a ver com o que eu sei de Jesus, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei onde eu não vou. É isso mesmo. Então, irmão, depois tinha mais alguém, você também tem... Pois não. Então é isso que eu queria colocar antes, sobre essas questões de revelação e convicção, que pode haver, a pessoa pode vir a ter ter a experiência da revelação, ter até uma certa convicção, mas não ter uma consciência que plena não digo, mas uma consciência dessa experiência. Eu coloco isso por causa disso que você está colocando. Nós estamos ouvindo esse monte de coisa. Nos ajuda até estar, como você mesmo colocou, nas nossas próprias igrejas com as suas dificuldades. Essas coisas que nós estamos ouvindo hoje, que a gente já vem lendo ou pensando, nos dá uma consciência. E no caso, pode acontecer de as pessoas também terem a revelação, terem até uma certa convicção, mas não estarem conscientes disso a nível de exercitar no dia a dia, como você mesmo colocou, que vai ser a demonstração de fé, ou seja, vai ser o dia a dia que vai levar essa pessoa não só a desenvolver a consciência, como desenvolver a fé. E aí... É verdade, pode mesmo. E depois, esse é uma coisa que a gente não pode mexer muito, porque isso é uma relação entre a pessoa e Deus. Você explica, você explica o que é biblicamente a revelação. Agora, isso é uma coisa entre a pessoa e Deus. Os filhos de Deus, só Deus conhece. As definições não nos dão autoridade de sair apontando. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não, esse negócio é sagrado, esse negócio é sagrado. Isso aí é entre Deus e a pessoa. Quer dizer, a gente sabe o enunciado da coisa, porque ela está explícita nas Escrituras. Agora, a experiência é pessoal, inalienável, intransferível e às vezes até incomunicável, porque a pessoa não tem os dados para processar a experiência que teve. Não, isso é com Deus, isso é com Deus. Não mexe nisso não, porque esse negócio é sagrado. Então, tem uma coisa que eu fico sempre confusa, que é assim, tem a velha natureza, né? Então, a partir do momento que a gente se converte, né? E aí tem essa revelação, e aí entende, bom, eu quero, vou começar a observar, conhecer a palavra, para ver o que Cristo fez, porque eu quero fazer igual a Ele, né? Bom, aí a gente entra com todo um processo aí de transformação e da grande encrenca, porque, né, a velha natureza está lá, firme e forte ali, né, todo instante. Então, é assim, aí eu escuto, bom, a gente não faz nada porque é a graça. Mas ao mesmo tempo, aí eu já escuto assim, não, mas aí você tem que fazer não sei o quê. Ou até hoje mesmo você comenta assim, por exemplo, eu rejeito o sentimento que não vem de mim. Quer dizer, bom, por essas outras também tem um monte de gente que vive falando que tudo é do inimigo e não é bem assim também, né? Então, o que você pode falar mais sobre isso? Eu às vezes fico confusa, quer dizer, onde é que eu entro, né? Qual que é o... porque se, vamos supor, amar o outro lá. E aí, como é que eu amo? De repente eu quero pegar o cara pro pescoço e... É verdade. Não, a gente... Não, a gente entra... A gente entra em tudo porque é com a gente que está acontecendo tudo. Nada está acontecendo que não é com a gente. Então é a gente, o tempo todo é a gente. A questão toda é o seguinte: a gente deve
evitar o pecado, não é? Tá certo? A gente deve evitar o pecado pelo pensamento. Então, se você está pensando alguma coisa, ou de repente vem uma imagem ou uma ideia que é contrária à vontade de Deus, a gente tem de rejeitar isso, porque isso não é de Deus. E aí a gente atende: ó Senhor, me ajuda, eu não quero isso, eu concordo com o Senhor, eu quero que o Senhor saiba que eu concordo com o Senhor, eu não quero dar lugar para isso. E aí você invoca o nome do Senhor para ser salva mesmo dessa tentação, porque a ideia aí é a ideia da tentação. Então, por pensamentos, por palavras. Senhor, eu não vou falar isso, não quero entrar nesse tipo de assunto, não vou participar desse tipo de conversa, porque isso é contra o Senhor. É contra o Senhor, eu não, me ajuda, me socorre, me ajuda a ficar calado, a sair, mas eu não quero participar disso. Por obras, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, isso é contra Deus, eu não vou fazer. Não vou fazer. E também por sentimento. Porque o grande problema todo é o sentimento. A gente acha que se eu sinto, então é porque é assim mesmo, eu sinto. Não. Se é assim, o meu sentimento é sempre verdade, e eu não tenho como rejeitar um sentimento porque é sentimento, nós estamos dizendo que há uma área da vida cristã que o sangue de Cristo não mexe, que a cruz de Cristo não resolve. E não existe. Não existe nenhuma área que a cruz de Cristo e o sangue de Cristo não resolvem. Então, quando brota no meu coração um sentimento que não é um sentimento próprio de um cristão, de um seguidor de Jesus Cristo, eu posso rejeitá-lo sim. Agora, a pergunta é: mas eu faço isso como? Com a força de Deus. A graça de Deus é que a gente não percebe o seguinte, que toda a possibilidade que a gente está pensando por causa da graça de Deus. Deixa eu dar um exemplo radical para ilustrar isso. Um sujeito que planeja um crime. Vamos pensar num sujeito planejando um crime. E que vai e executa o crime. Ele só pôde planejar o crime e só pôde executar o crime por causa da graça de Deus. Pronto, agora o pessoal prestou atenção. Agora o pessoal prestou atenção. Por quê? Porque planejar é uma capacidade de Deus, é uma capacidade divina que Ele emprestou para mim. Então eu estou usando uma capacidade que Deus emprestou para mim para fazer uma coisa contra o Deus que me emprestou isso. Entendeu? E eu só consegui executar o crime porque eu sou um sujeito que sei implementar o que planejo. E essa capacidade de implementação do que se planeja fazer é uma capacidade divina. Então o que isso? Foi emprestado. Então o que isso significa? Que o sujeito usou a graça de Deus contra o Deus da graça. Por isso que ele é indesculpável. Por isso que ele é indesculpável. Porque a graça de Deus foi usada contra o Deus da graça. E isso significa que ele poderia ter dito não. E é isso que eu torno indesculpável. Ele não disse não. O que é a graça de Deus? E isso eu estou pensando na graça comum. Isso eu estou pensando na graça comum. E essa crença é a crença de todos nós. Por isso que nós temos leis. Por que nós temos leis? Para punir os sujeitos que quebram a lei. Tá certo? Agora, por que nós punimos o sujeito que quebra a lei?
Porque nós sabemos que ele podia ter dito não à quebra da lei. Ele podia, ele decidiu que iria quebrar a lei. Ele podia, outros não dizem não? Dizem, então ele podia ter dito também. Tá certo? E esse é o ponto. Então, isso no nível da graça comum, que é a graça que atinge todo mundo. Imagina no nível da graça especial, que é a graça que atinge você e eu. É claro que Deus me deu, ao derramar a graça dele em mim, ele me deu condições de dizer não. Então, se Deus me der uma graça e eu pecar com essa graça, eu não posso ser perdoado? Não só pode, como se arrepender. Porque essa é a beleza de Deus. Você não diz que é indesculpável? Indesculpável, porque o cara não pode chegar lá na frente e dizer, não é que foi mais forte do que eu. Não foi mais forte do que você. Isso aqui é dar desculpa. Não, por que você cometeu aquele crime? Foi mais forte do que eu. Não foi não. Não foi não. Não era mais forte do que você não. Você decidiu o que ia fazer. Não foi mais forte do que você. E aí, quando é que eu sou perdoado? Quando eu me arrependo. E quando é que eu me arrependi? Quando eu chego para Deus e digo assim, Senhor, eu matei, não porque o sujeito me irritou, mas é porque eu sou um assassino potencial mesmo. E eu me arrependo, eu me desespero de ser esse assassino, eu preciso de perdão, eu preciso que o Senhor me tire disso. O Senhor pode me fazer alguma coisa por mim? Pronto, isso é arrependimento. Então, a gente sempre pode ser perdoado. E o tempo todo, na verdade. Mas a gente vai ter consciência desse perdão através do arrependimento. Que é quando eu concordo com Deus, o senhor tem razão. Eu sou tão assassino que eu peguei a sua graça e usei contra o Senhor mesmo. Eu merecia um inferno. Aliás, mereço mesmo. Mas eu vim desesperado pedir ao Senhor que me perdoe. Que o Senhor aceite o sacrifício de Cristo como pagamento pelo meu erro. E Deus disse, tá bom. Tá aceito. Você está perdoado. Vamos começar de novo. Sempre pode. E sempre é. Só que uma coisa não inutiliza a outra. É preciso saber exatamente do que é que eu estou sendo perdoado. Eu não estou sendo perdoado de ter cometido um deslize porque foi mais forte do que eu. Eu estou sendo perdoado porque eu decidi que ia fazer e fiz. Mas aí, alguém, em algum momento das várias encruzilhadas da vida, me fez parar e dizer, gente, o que eu sou? Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Como é que eu fiz uma coisa daquela? Eu sou um assassino. Aí pronto. Aí esse alguém é o Espírito Santo que me convence que o que eu fiz é pecado. Não é porque foi mais forte do que eu. Não é porque de repente pintou um clima. É meu pecado. Não foi mais forte do que eu. Fui eu que fiz. E eu só pego esse perdão, só desfruto desse perdão, porque o perdão já está lá. O perdão já está lá. A cruz de Cristo perdoa os pecados passados, presentes e futuros. O perdão já está lá. Mas eu só desfruto esse perdão na medida em que eu admito, não, eu fiz, minha culpa, eu fiz. Eu podia ter dito não, mas eu não quis dizer não. E eu sou esse monstro mesmo. Eu fiquei com raiva do sujeito, eu acalentei a raiva, arquitetei o plano e matei o sujeito. Eu sou um assassino. Eu não sou um sujeito lavando a minha honra porque ele cometeu uma injustiça comigo. Eu sou um assassino. Aí eu desfruto do perdão de Deus, porque eu chego a Deus e digo, Senhor, eu mereço o inferno mesmo.
Deus, ele sabe quando a pessoa realmente está arrependida e está pedindo perdão e é perdoado. No caso do ser humano, você tem Nunca que perdoar. sabe. Você tem que perdoar. Tem de perdoar. Nunca se sabe. Mas aí você Nunca tem que sabe. perdoar. Porque foi perdoado. Eu fui perdoado sempre por Deus e eu perdoo sempre. E aí, mas quantas vezes eu perdoo? 70 vezes 7 por dia. Mesmo que o outro não se arrependa. Pediu perdão? Não, mas aí é que tá. Então, pediu perdão? Tá Não perdoado. necessariamente ela pode estar realmente arrependida. Pode Não estar necessariamente, é o caso que Não, N fatores. Exatamente. É o caso de Jesus Cristo que disse que, respondendo a essa pergunta, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? O Senhor disse 70 vezes 7, 490 vezes, por dia. Quando ela tem certeza de ser perdoada do pecado De Deus? Não, já foi, pode ter certeza. Porque todo pecado está na cruz. Já foi. À medida em que confessou, já foi. Isso, não precisa sentir nada de diferente, já foi. Essa é a palavra de Deus. Você citou Davi. Davi, um bandido. Pronto. Depois podia ter falado. Bandido. Eu estava lá no meu de raça, Não, podia, né? Mas é bandido. E o que o Davi fez com a moça foi um ato de força. Foi um ato de força. Em qualquer sociedade moderna, se ele não fosse rei, é óbvio, ele seria condenado por estupro. Isso é um ato de força. Eu gosto da Bíblia, gosto da Bíblia porque a Bíblia não faz média, não doura pílula, não fica protegendo ninguém, não chama ninguém de herói. Não, o único herói que tem na Bíblia é a graça de Deus. Não tem nada de herói aqui. Ele foi um bandido mesmo. Mas se arrependeu. A hora que ele se arrependeu, não, pequei contra o Senhor. Pequei. Fui eu que fiz. Não pode aninhar, não pode ficar achando desculpa, racionalizando. Não, fiz. Não devia ter feito isso, nunca fiz. E fiz porque sou assim. E aí, tem alguma saída para mim? Tem, a cruz. Na cruz do Calvário. Quando a pessoa não pede perdão, a pessoa errou e não pede perdão, não reconhece que errou. Você perdoa? Não, a gente deixa sempre o perdão em stand-by. Porque a Bíblia diz que se você tem qualquer queixa contra o irmão, perdoa como você foi perdoado. Então, de cara, eu já vou com o irmão com o perdão no bolso. Já está aqui o perdão. Ele vai ou não desfrutar do perdão se ele se arrepender e pedir perdão. Mas aí é com ele. Se ele não se arrependeu, não pediu perdão, ele não vai desfrutar do perdão. Mas no que tange a mim no coração, já está perdoado. Agora, eu não vou jogar pérola ao porco. Eu fico aqui, está perdoado, agora vou esperar você. Vou esperar você. Agora o lance é seu, a minha parte eu já fiz, você já está perdoado. Irmão. A igreja concedente como o grande desafio que o pastor apresentou aqui, que ele vai entrar em choque, porque vai bater de frente com a liturgia, que é muito forte. Não vou falar nas outras igrejas, pelo menos na minha, porque eu vou para a igreja, está lá o ministro, levando a igreja para adorar a Deus. Só que ele está seguindo o quê? Aquele quadro da liturgia. E não vai apresentar, por exemplo, o modelo de como vamos adorar a Deus, como Jesus que se aproxima, pessoas como o leproso, por exemplo. Você faz isso, você saiu dentro da liturgia, você corre risco depois por vir para o gabinete do pastor. Corre mesmo. Dependendo da igreja. Isso. Aí entra em choque com o modelo das 3 igrejas que o pastor
Entra. E quase todas entram mesmo. O que fazer perante isso? Porque eu fui desafiado. Eu posso fazer em casa, sim, mas como na comunidade. Como é que eu faço? Como eu vou ficar com essa novidade? Eu tenho que levar a comunidade. Praticar. Eu posso sempre chamar os irmãos para conversar sempre sobre isso, para expor a Bíblia, ensinar e tal. O que eu não posso e não devo é chegar contestando tudo e todos e quebrar todos os princípios que eu mesmo consagrei de como a nossa comunidade se relaciona. Mas eu posso ser o primeiro a dizer para o próprio pastor, ouvi uma coisa que eu acho que valia a pena a gente ouvir. E aí, gradativamente, e orando, né? Sempre orando, sempre pedindo oportunidades para o Espírito Santo. Porque nós temos um grande aliado, que é o Espírito Santo de Deus. E esse é um outro ponto. A igreja é administrada pelo Espírito Santo de Deus. O problema é que nós não confiamos muito no Espírito Santo de Deus. Primeiro, porque nós vimos, em nome do Espírito Santo, muitos exageros serem praticados. Então a gente diz, sei não. Mas o Espírito Santo é o nosso grande aliado. Ele está aqui para nos conduzir a toda a verdade, ele é o Consolador que anda conosco, ele é o que administra a graça de Deus, porque a gente tem de lembrar sempre que a Trindade aparece na salvação de uma forma interessante, que é o Pai é quem salva, o Filho espia e o Espírito Santo converte. Não é? Quem salva é o Pai. O Pai é que decide. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. O Filho expia, ou seja, o Filho ofereceu um sacrifício tal que o Pai pode salvar quem ele quiser salvar. E o Espírito Santo administra a conversão. O Espírito Santo é que vai e convence o sujeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, a igreja, a era em que nós estamos vivendo, desde o Pentecostes, é a era do Espírito Santo. É o Espírito Santo que administra a igreja, é o Espírito Santo que está aí. E o Espírito Santo é o nosso grande aliado. Ele é interlocutor, ele é mediador, ele é tradutor, não é? Muitas das vezes que a gente percebe que nós não estamos conseguindo nos comunicar, o que a gente devia fazer é falar com o Espírito Santo: Senhor, eu estou precisando de um tradutor. Porque nem eu entendo a pessoa, nem a pessoa me entende. Nós estamos sem tradução. A gente pensa, por causa do nosso pouco conhecimento da graça de Deus, a gente pensa que comunicação é um fenômeno humano. Mas a comunicação é cada vez mais um fenômeno espiritual. Não é uma questão de conhecer códigos e gramáticas. É uma questão que passa por tudo isso, atravessa essas fronteiras e entra numa dimensão que é meramente espiritual. Porque você vê pessoas extremamente cultas, que sabem todas as palavras e todos os códigos e não conseguem se entender, embora estejam falando exatamente a mesma língua, porque a gente fala com a boca, mas diz com o coração. Então, só o Espírito Santo interpreta o que vai no coração. E aí não tem jeito. Então, eu acho que, primeiro, orar muito. Segundo, ser o primeiro a oferecer esse dado de, olha, ouvi uma coisa que eu acho que valia a pena. Em tudo isso, ter consciente, eu tenho um aliado. O Espírito Santo está mais interessado na igreja do que eu. Verinho. Não, peraí, tem um irmão aqui antes. Aí te dou, peraí. Não, eu queria voltar na questão da revelação do perdão, analisando Hebreus 6, ver a sua opinião. No caso ali, houve revelação e apostasia, houve equívoco de experimentar tudo que o salvo experimenta
e havia equívocos daqueles, por isso era irreversível a questão. Afinal, o que houve ali em Hebreus 6? Olha, eu acho que o que houve em Hebreus 6 é mais ou menos, guardadas as proporções, o que houve com Saul. Ele profetizou e depois não era de Deus. Nunca foi. Era do próprio homem. E assim, uma coisa que eu percebo que as Escrituras dizem é que quando o Espírito Santo se manifesta, o ambiente que o Espírito Santo cria, a ação do Espírito Santo, pega tudo que passa. E aí, nessa coisa, as pessoas podem ter experiências que parecem de salvos, mas eles, na verdade, não foram salvos, é que eles foram colhidos por aquele vento maravilhoso. Aquele vento estava soprando e, de repente, eles chegaram a experimentar alguma coisa daquilo lá, mas, na verdade, nunca foram trazidos pelo Pai. E esse é um mistério da salvação que só Deus domina e os teólogos se debatem, né? Mas eu penso que o que acontece em Hebreus 6 é esse fenômeno semelhante, guardadas as proporções, ao que aconteceu com Saul, em que ele até participa daquilo, mas não é de lá, né? E isso é muito possível, participar disso, mas não é daqui. Eu participou, mas não. Eu até senti o chamado, mas não fui escolhido. É uma coisa assustadora. A Verinha, irmã. Eu queria que você falasse um pouquinho do que advém da humilhação, uma vez que eu... Então, a humilhação não é humilhação humana, né? Não é Deus vai te humilhar, vai fazer você. Não, é humilhação diante dele. É ele dizendo, deixando claro para você o quão impotente você é e quanto você precisa dele. Então é de humilhações e humilhações dessa natureza que nós somos transformados. Porque essas humilhações, elas são momentos de rendição, onde eu admito, eu não posso, eu não sei, mas tu sabes, e eu me rendo. E porque nós aprendemos a ser gente do jeito errado. E aí, quando a gente é transportado em segurança do império das trevas para o reino de Jesus, a gente tem de reaprender a ser gente. Só que nós já arraigamos um montão de coisas e já estamos há muito tempo usando a graça de Deus contra o Deus da graça. Para aprender tudo isso é uma trabalheira, principalmente para o Espírito Santo. Você tem de abrir mão do orgulho. Então, mas você só vai abrir quando o Espírito Santo te deixar sem opção. É um processo, porque essa é a coisa extraordinária da vida cristã, que é o Espírito Santo veio no Pentecostes, as pessoas, os discípulos começaram a falar em novas línguas, né? E as pessoas começaram a entender na língua deles, que são fenômenos diferentes. Porque se eu pedisse para nós aqui, ao comando de contar 1, 2, 3, todos nós dissermos a média voz o nosso nome, provavelmente a gente não entendeu o que o outro disse, porque todo mundo disse ao mesmo tempo. Imagina 120 pessoas falando plenos pulmões, outras línguas, e não tem jeito. Então tem dois fenômenos aqui, o que está acontecendo com os discípulos e outro que está acontecendo com os circunstantes, deles estarem ouvindo na sua própria língua. Mas ali no meio daquilo lá tem uma expressão dos circunstantes que é extraordinária, que é assim, eles dizem: porventura não são galileus todos esses que estão dizendo aí? São. E como é que eles sabem? Pelo sotaque. Então, o Espírito Santo vem a gente, mas não tira da gente o sotaque. Ele não anula a nossa personalidade. Ele vem fazer parceria conosco. Ele não nos possui. Ele comunga conosco.
E aí essa comunhão do Espírito Santo é sempre pacífica e voluntária. E aí ele tem de ficar trabalhando comigo, para eu permitir que ele aprofunde a comunhão que quer ter comigo. E aí o que me impede de ter essa comunhão profunda com ele é o tanto que eu já estou habituado a usar a graça de Deus quanto Deus da graça. E aí é o que me faz pensar, por exemplo, que não, sou eu mesmo, sou eu que fiz, fui eu. É o que me leva a dizer, não, peraí, com quem que você pensa que você está falando? Tá certo? Acontece muito com servos de Deus que ganham destaque, tropeçarem no fato de que eles começam a nadar em águas abissais, e aí num determinado momento eles começam a pensar que são eles mesmos e esqueceram que eles estão dentro da bolha da graça de Deus. Aí quando eles pensam que são eles mesmos, a bolha estoura e eles morrem afogados. Então, isso acontece muito. Então é preciso, o Espírito Santo está sempre trabalhando em mim para eu não estourar a bolha. Agora, para eu não estourar a bolha, é essa coisa do orgulho. Eu tenho o tempo todo de estar dizendo, não sou eu. Quer dizer, sou eu, mas não com a minha força. É a força do Senhor. É o salto do sapato que ele quebra. É o salto do sapato que ele quebra. A humilhação também, era a pergunta até que eu ia fazer, estaria ligada àquele texto que fala do fariseu e do cobrador de imposto, né? Que o fariseu foi falar com Deus com soberba e o cobrador de impostos... Sim, essa consciência do cobrador de impostos é uma humilhação. Nesse relacionamento com Deus, né? Mas não tem a ver com a humilhação que é, por exemplo... Não, de pessoas humilharem você. Não. Mas não relacionamento com Deus. Quer dizer, Deus me convence que eu não posso. Sem mim nada podeis fazer. Todo o trabalho do Espírito Santo é para me convencer disso. Que eu sou pecadora. Que eu sou pecadora. Deuteronômio 8, né, pastor? Eu não lembro o que diz o Deuteronômio 8. Deixou de ter fome. O Senhor nos provou no deserto, passou... Pois é. Levando-os a situações limite para eles reconhecerem a dependência de Deus. É isso mesmo. Então, essa é a ideia. E a humilhação é a humilhação diante de Deus. Não é Deus leva a gente a ser humilhado pelos homens. Não é isso, não. O que leva a gente a ser humilhado pelos homens é o nosso pecado. Não, Deus trata a gente pessoalmente. Ele não expõe a gente, não. Ele não veio para esmagar a cana quebrada, ele veio para curar, não veio apagar o pavio, ele veio reacender. Mas no relacionamento pessoal, aí ele bate duro. Porque eu tenho de saber que sem ele eu não posso fazer. Eu tenho de saber. Então é exatamente essa humilhação. Tinha alguém que tinha levantado uma Neide. Mas fala a palavra que ele não disciplinaria para sempre o homem, para que o Espírito não disciplinasse. É verdade. Não fala? Está lá em Jó. Então. Está lá em Jó. Muito bem, irmã. O irmãozinho ali, como ele chama? Qual irmãozinho? De onde você veio? De Moçambique, o Aurélio. Olha, eu vou ter que falar. Ué, se a irmã vai ter. Eu creio que você está aqui com o propósito de levar lá com intrepidez, pede oração para ele, deixa ele pôr a mão na tua cabeça e vai falar o que você ouviu. E leva a ser. Dá licença, falei. Mas esse negócio de Jesus já está aqui. De outro país, pois é, irmão. Que seja a palavra do Senhor, irmão. Paz do Senhor, obrigado, irmã. E Deus a honra, aquele abraço. Tchau, querida, Deus abençoe. Ok, gente. Há mais uma. Fica à vontade. Como Deus pode ser justo e gracioso? Por causa da cruz. Porque justiça na nossa vida. Por causa da cruz.
Jesus Cristo é aquele que satisfaz a justiça para que a Trindade possa ser graciosa, e que satisfez a justiça no seu sacrifício. Adoração sem revelação, não, porque vós adorais o que não conheceis. Então pode ser manifestações que parecem adoração, mas só dá para adorar quem a gente conhece. Qual o título? Apóstolo é o título. Hoje? Não, hoje os apóstolos, biblicamente, os apóstolos são os missionários. São aqueles que levam Jesus Cristo onde ele ainda não é conhecido. Então, por exemplo, o Ronaldo Lidório, presbiteriano, que foi ao norte da África, na tribo dos Cocombas, e levou a uma tribo que não conhecia nada de Deus o Evangelho, e hoje mais de 5.000 membros dessa etnia são cristãos, e eles mesmos estão evangelizando os membros do seu povo, e já tem a Bíblia na sua língua. Então o Ronaldo Lidório foi um apóstolo aos Cocombas. Qual era o papel dele? Ir lá, implantar a igreja, ou seja, levar Jesus Cristo onde ele não era conhecido, estabelecer a igreja, entregar a igreja para os presbíteros e ir embora. Ele fez isso. Esse é o papel do apóstolo. Eventualmente, quando os presbíteros lá da igreja entre os Cocombas tiverem dúvidas, eles vão pedir uma palavra ao apóstolo, ao missionário que levou a palavra dele, e ele vai poder escrever as cartas e dizer, olha, isso é assim, isso aqui é assado, etc, etc. Mas ele não governa aquela igreja mais. Ele era o missionário, o apóstolo. Ele foi, implantou, veio embora, acabou. Não é um título, é um ministério. Então, esses apóstolos que estão por aí, o que acontece? Então, o que acontece é que houve um equívoco aí de alguns irmãos que entenderam, primeiro, que apóstolo era um título, e apóstolo não é um título, é um ministério. Segundo, entenderam que apóstolo tem um papel de governo na igreja, e o apóstolo não tem papel de governo, ele tem o papel de implantação da igreja onde Cristo ainda não foi anunciado. Então eles cometeram dois equívocos. Então o título que eles usam de apóstolo pode ser até um título bonito, mas não tem respaldo nas Escrituras. Não quero com isso dizer que os irmãos não tem a melhor das intenções, é possível até que tenha, porque isso quem julga é Deus, mas respaldo nas Escrituras não tem, não. E os bispos, a palavra bispo é a palavra supervisor, que é a função do presbítero. O presbítero, que é o ancião, o elder, o mais velho, ele supervisiona. Então, é assim, o presbítero bispa, tá certo? A função do presbítero é bispar, que é supervisionar a igreja. Então, bispo é só uma função do presbítero, não é um outro título. Agora, esse é bem mais antigo, porque o que aconteceu logo na segunda geração da igreja primitiva é que alguns já começaram a usar o termo bispo como título, porque a igreja começou muito cedo a ser influenciada negativamente pelo Império Romano, e ela foi se tornando monárquica. E um dos princípios da ação da reforma foi justamente para quebrar o espírito monárquico dentro da igreja. Então, hoje, quando você vê a retomada do bispado e do apostolado nesse espírito monárquico, o que você está vendo é a volta à Babilônia.
porque é a influência da Roma babilônica. E quando eu falo isso, eu não estou criticando os irmãos. O apóstolo Pedro é que já chamava Roma de Babilônia pela influência que ela exercia. Então, é o espírito monárquico que os apóstolos não aceitavam. Então, bispo é a função do presbítero e não um título. Mas esse equívoco é mais antigo. Tem quase 2000 anos. Oi. Voltando ao assunto do perdão, você sabe que quando você pede perdão, você se arrepende, você pede perdão para Deus, você é automaticamente perdoado. Uhum. E quando alguém te pede perdão e você perdoa, quando você sabe que você realmente perdoou aquela pessoa? Perdão é uma decisão. Porque pode ser uma coisa de momento, pode ser uma coisa... pode haver um clima, alguma coisa emocional que te faz perdoar na hora e depois você fala, epa, será que eu perdoei mesmo? Não, perdão é uma decisão. Então, eu decido perdoar. Decidir perdoar significa que eu decidi que não vou mais cobrar aquilo da pessoa. Está perdoado, eu não vou mais cobrar aquilo da pessoa. Pode ser, dependendo do que a pessoa fez, não tem como esquecer fácil, não. Né? Dependendo do que a pessoa fez, não tem como esquecer, não. Mas eu tenho de decidir que não cobro mais a pessoa disso. Não cobro e pronto. E aí eu vou me vigiar o tempo todo para não cobrar. O fato de eu não esquecer não quer dizer que eu não perdoei. Não, exatamente, o que quer dizer que você não perdoou é se você está cobrando o tempo todo a mesma coisa que você disse que já tinha perdoado. Perdoou, não fala mais no assunto. Acabou, não cobra mais. E quando a dor vier, porque ela virá, dependendo do que for, engole seco. Porque você disse, eu perdoei. Eu perdoei. Como fui perdoado por Jesus Cristo, eu perdoei. Então eu engulo seco, levanto do canto do choro e vou lá e trato a pessoa sem cobrar o que foi que aconteceu, porque eu perdoei como fui perdoado. Isso é uma decisão constante. Essa decisão de que eu perdoei, mas não esqueço, é normal. É normal. Dependendo do que sofreu, inclusive, fica... Aí é um processo. Um dia não vai sofrer mais. Um dia não vai sofrer mais. Isso nem lembre mais, não vai subir mais ao coração. Mas começa com uma decisão. E é uma decisão de... Porque assim, se eu disser que perdoei, então eu perdoei. Então eu não falo mais no assunto. Nem para dizer, olha, lembra que eu te perdoei. Não. Tá certo? Essa coisa de, olha, você fica aqui assim falando comigo como se eu não soubesse o que você fez no verão passado. Não, acabou. Perdoou, não toca mais no assunto. Perdoou, vai dar uma nova chance? Então deu uma nova chance. Então vai começar do zero. É uma decisão. É uma decisão. Como Deus decidiu me perdoar e perdoar você. A decisão. E quem perdoa, paga o preço da justiça mesmo. Deus não quis perdoar. Para perdoar, o que ele fez? Foi para a cruz. Quando eu perdoo, eu engulo o sapo mesmo. Tá certo? Se eu for perdoar um sujeito que me deve R$100, sou eu que pago para o meu caixa os R$100 que está faltando. Mas me empresta mais. Isso aí depende muito do que é que você está fazendo em relação ao bem dele. Porque uma coisa é perdoar o que o sujeito fez. Ponto. Outra coisa é como é que eu ajudo esse moço. Porque perdoar não é se enganar, né? Não é porque eu perdoei o sujeito que o sujeito não está exposto àquela tentação. Então não sou eu que vou expô-lo de novo, tá certo? Eu sei que ele tem uma área da vida dele que ele ainda não conseguiu entregar para Jesus. Então não sou eu que vou ajudar o tinhoso naquilo que o tinhoso já está tentando pintar e bordar nas costas dele, tá certo? Então quer dizer, eu perdoo,
nunca mais falo sobre isso, mas quando ele vier me pedir dinheiro emprestado novamente, eu digo para ele: senta aqui e me explica o que está acontecendo na sua vida financeira. Como é que você está resolvendo isso? Não, você vai emprestar ou não vai? Você vai dizer ou não vai? E quando isso acontece, eu geralmente, quando o camarada diz não. Então não, tchau. É assim, para mim é simples. Eu não vou. Sim, não. Você vai. Não vou. Não, você não pode. Como não posso? Você está pedindo para mim, eu posso. Eu posso dizer sim, posso dizer não. Estou dizendo não. Não, você me perdoou. Exatamente, perdoei. Você estou te cobrando alguma coisa? Não. Então, isso aí está resolvido. Agora, você precisa me convencer que você mudou nessa área. Esse é o ponto. Pastor, mas pode Então, perdoar e não querer mais me relacionar com a pessoa? Não por causa do dinheiro, nem por isso. não se relacionar, o que é? Me relacionar, não quero mais conversar, não quero mais abraçar, não quero visitar, não quero ser visitado. Mas esse é um perdão bravo, só. Mas esse é um perdão bravo que dói. Perdoo você, mas você não vai pro céu, não. Não, perdoar significa que eu vou me relacionar, mas tem uma diferença entre perdoar e ministrar. Eu perdoo uma pessoa, mas posso dizer, por exemplo, para a pessoa o seguinte: olha, vamos supor que seja uma coisa relacional. Posso dizer para ela assim: olha, está perdoado, nunca mais vamos tocar nesse assunto. Agora, eu quero que você busque ajuda profissional. Percebe? Porque uma coisa é eu perdoar você, outra coisa é você estar curado ou curada. Então, você não pode falar isso para um chefe, né? Bom, dificilmente um chefe vai saber que eu o perdoei, porque dificilmente o chefe vai vir pedir perdão. Nem percebe. Eu estou com perdão no coração, mas... Então há uma diferença entre perdoar e ministrar. Então, assim, perdoei o sujeito que me lesou em R$100, por exemplo. Agora, eu vou ministrar na vida dele, para ele não lesar mais ninguém. Mas às vezes a gente faz o inverso, né? Eu perdoo, mas... Exatamente. O que eu não vou é ficar fazendo o sujeito lembrar o tempo todo: olha o que você já fez, hein? Não, perdoou, acabou. Agora, aí tem uma questão de ministração, que olha, você está perdoado, mas você precisa de ajuda. Então procura ajuda. Você está perdoado, mas você está precisando de assessoria financeira. Você precisa achar alguém que te assessore e te ajude a cuidar do seu dinheiro, porque você não sabe cuidar. E há casos, por exemplo, que você diz: não, irmão, vou ajudar você, vou ajudar você, mas o irmão ali, que entende desse negócio de dinheiro, vai administrar as coisas para você. Não, então eu não quero. Então você não quer. Você quer o dinheiro, você não quer ajuda. E eu estou aqui para ajudar você. Isso significa: vou contribuir com você com aquilo que você realmente necessita, e não com aquilo que você acha que necessita. Porque há uma visão do perdão que vem do jeitão católico de perdoar, que manda o sujeito rezar 3 Ave Maria e 10 Pai Nosso, que dá a impressão do seguinte, que as pessoas são... que o ser humano é simples. Mas o ser humano não é simples, ele é complexo. Ele pode ter se arrependido e pedido perdão,
Mas isso não significa que ele não precisa de ajuda para vencer a área onde ele é mais frágil diante da tentação do diabo. Então é preciso ter esse nível de sabedoria. Por isso é sempre bom ter alguém que acompanhe nesse processo. Alguém com experiência que pode dizer, não, então vamos acompanhar o processo. Para ver se realmente aquele arrependimento vai ajudar o sujeito a crescer, né? Porque senão você vicia o cidadão. Porque você tem de perdoar 490 vezes por dia e você vicia o cidadão. Então, é verdade, você tem de perdoar 490 vezes por dia. Mas isso é em relação ao perdão. E em relação à ministração? Então, agora vamos ministrar para esse irmão. É por isso que tem a beleza da comunidade. Que aí você pede ajuda para a comunidade. Até porque o AJ não perdoa. Opa! O irmão tinha uma pergunta, depois... Não era bem uma pergunta, era voltando àquela questão, tem um pouco a ver a questão do apóstolo. Ele voltando ainda para o início, que a igreja tem que funcionar que nem a Trindade, comunidade. Né? E eu vejo, durante a história da igreja até hoje, que muitos dos erros da igreja, elas partem de autoridades da igreja, pastor, seja o que for, que elas pensam só ela na liderança. Penso eu, não é uma pergunta, é uma colocação. Que quando há uma liderança colegiada, uma liderança que é dividida, é menos chance de errar, porque um vai consertar o outro, um líder vai consertar o outro. Acontecia lá no Novo Testamento, que Paulo falava de Pedro, ó, Pedro está fazendo isso errado. Pedro falava, poxa, tem coisa que falta que eu não entendo, sei lá. Então havia um controle mútuo da liderança dos bispos naquela época. E o que eu vejo hoje não, desde aquela época, né? O pastor pensa com capricho, eu acho que tal coisa é desse jeito, e todo mundo segue o mesmo padrão, desde todas as lideranças. Né? Acho que um dos principais erros é essa institucionalização excessiva de uma pessoa só. Se essa pessoa começa a desviar, a igreja toda desvia. Se uma liderança coletiva é muito mais chance de acertar. Na minha pergunta, concordo com o irmão, é isso aí mesmo. Concordo aí para esses líderes, é isso aí mesmo. Quem tinha levantado a mão para fazer uma pergunta? Tinha mais alguém? Não? Não, mas voltando Fala, pode falar. Aproveita. Aí que todo mundo tem uma história de perdão na vida. Aí a pessoa fez alguma coisa aí a pessoa, eu tô com perdão no coração. Mas a pessoa chega pra mim e fala assim, olha, você mereceu mesmo, eu faria de novo. Eu como cristã. A pessoa fala, você mereceu mesmo aquilo. Fiz bem feito. O que o cristão faz? É assim, tá bom. É assim que você pensa? Tá bom. Não está arrependido, vai falar o quê? Não adianta. Não tem gente que projeta em cima de você as próprias frustrações? Eu não sei, imagino que sim, não sei. Mas acho que eu também projeto, então acho que é chumbo trocado. Bastante. Eu não sei, eu acho que isso a beleza da igreja é que a igreja é um hospital onde as pessoas se curam mutuamente. Sendo instrumentos do Espírito Santo. Então todos nós estamos sendo curados pelo Espírito Santo e sendo instrumentos de cura uns para os outros. O que a gente não pode é deixar de estar o tempo todo atento ao Espírito Santo e se deixando ser de fato parceiro dele, que isso é o que ele sonha, em que nós comunguemos com ele, que é o sonho de Jesus na carta à igreja em Laodiceia, né?
Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, a gente tem sempre de lembrar que a última reunião de Jesus, antes dele ir para a cruz, foi: eu queria tanto estar fazendo o que eu estou fazendo hoje com vocês, ceando. Eu queria muito esse momento em que eu estava aqui comendo do pão e bebendo do vinho com vocês. E não podemos nos esquecer que o primeiro grande encontro do Senhor foi ceando. Ele preparou uns peixinhos para os discípulos. Comunhão, comunhão, comunhão. É a palavra, é o segredo de Deus. Não é? E nós temos de estar o tempo todo perseguindo isso. Comunhão. O tempo todo. Acabou, gente. Não tem mais fita. Acabou. Este é um fim tecnológico. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. A gente está com esse... A gente está com esse projeto de criar essa visão do seminário que a gente está chamando de Seminário Livre de Missão Integral, justamente para poder falar, abrir um espaço para a igreja em dias difíceis como o que nós estamos vivendo, poder sentar e voltar para a Bíblia. Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês.